Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Sim. Joia. Quem for entrando, já vai colocando no chat lá presente, por favor. Sim. Bom? É claro. Ok. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Gente, Colocar o nome no chat? com câmera aberta aí, tá? E eu preciso que vocês estejam de uniforme, sem bonezinho, por favor. Professor, Sim. minha câmera tá ruim. O que acontece com a sua câmera, querido? Não, é que tipo, a imagem dela tá meio ruim. Ah, deixa aberto. Não tem problema que tá ruim, Tá bom, tá bom. tá? Deixa ela aberto, mesmo estando ruim. Bom, quem for entrando aí, gente, já coloca lá o nomezinho lá no chat, tá certo? Já coloquei. Coloca o nome no chat, quem está entrando aí agora, para a gente poder dar presença depois. Já coloquei já, professor. Tudo bem? Gregório, sua câmera, meu filho. Libera sua câmera aí. A câmera dele tá rachada, professor. Não tem problema, libera. Libera assim mesmo. Não tem como ligar. Não, ele não tem, professor, ele não tem como ligar. Nem liga. Não. Eita, nós. Guilherme também? Guilherme Giraldelli? Não, a imagem dele Isso, só tá ruim Guilherme. mesmo. Deixa sua câmera aí aberta, tá bom? Foi solicitado pela coordenação que todos estivessem com a câmera aberta, salvo aqueles que estão com a câmera rachada. Ô, professor, eu só vou pegar uma apostila e por isso que eu vou desligar. Tudo bem, Lana. Vai lá. É para um monte de gente falar que tá com a câmera trincada para não abrir. Então, gente. Mas o do Gregório é sério. Mas é importante porque essas aulas estão sendo gravadas e é importante a gente ter a participação de vocês nas aulas, tá? Okay? Tem gente que não veio ainda. Olha, a partir da semana que vem, as nossas aulas, elas seguirão o mesmo horário das aulas presenciais. Então, minhas aulas com vocês dos 7º anos são de quinta-feira, correto? Então, vai continuar sendo vai ser de quinta-feira nos horários que a gente tem nossas aulas. Então, se eu não me engano, de quinta-feira eu tenho aula com 7º A, 7º B e 6º ano. E de sexta-feira aí eu já tenho aula com o 9º e os 2 oitavos, tá? Então, o dia de vocês é na quinta-feira e entrem nos horários lá das aulas. Eu vou colocar isso tudo lá no WhatsApp. Eu acho que vocês vão receber também esse horário da coordenação, da secretaria da escola. Essa senha que vocês entraram aí e esse link vai ser o mesmo todas as aulas. Todas as vezes que vocês entrarem comigo para a aula, é o mesmo link, é a mesma senha. Tá bom? Foi fácil a prova, gente? Foi. Foi Eu achei tranquilo? ridiculamente fácil. Tava muito Professor, fácil. eu terminei. Tá muito Foi fácil. questão de segundos, professor, para terminar a prova. Eu fiz em 2 minutos. Eu fiz em 10. terminei. Eu fiz em Eu fiz em 2. 10 minutos a prova. Isso quer dizer que as aulas foram boas e que a revisão também foi boa, né? E Eu que fiz 1 vocês minuto e 48 estudaram, tá segundos. certo? A revisão foi boa. Importante é a gente absorver o conhecimento. Gente, eu vou compartilhar com vocês a tela da aula de hoje, tá? Um recado que a gente vai ter que fazer vai ter que fazer parte da nossa rotina. Entrar lá no objetivo.br e procurar lá as disciplinas que cada um de vocês tem lá, porque lá vai ter videoaula, lá tem atividades, tá bom?
Então, vocês façam isso. Em arte, as atividades de lá não são muito interativas como nas outras aulas, tá bom? Arte, a gente vai ter mais atividades aqui mesmo, na nossa aula, em casa, quando eu passar para vocês atividades. Mas é importante entrar lá porque, assim, de repente, a matéria que eu vou dar hoje, vocês já sabem, vocês vão ter mais coisas para comentar, a aula vai ficar mais dinâmica, vai ser mais gostosa a aula, tá? Vamos dizer assim. Então, o que eu peço para vocês é entrarem lá, procurarem a matéria, ver lá o vídeo, né? Que a professora, de repente, tem alguma coisa nova lá, que eu, de repente, não estou passando aqui, mas lá ela tem alguma informação diferente da minha. E é o que eu falei, o importante é o conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor. Sem contar que vai ficar registrado lá cada vez que vocês entrarem, quanto tempo vocês vão ficar registrados. Tá bom? Você ia falar alguma coisa, Gabriel Silva? A Maria falou que o ID dela tá dando errado. O ID dela está dando errado. Será que ela está com o ID correto? Aquele que eu mandei no chat, no nosso grupo? Professor, eu já entrei no Eu já mandei para ela. Eu já mandei para ela. Se Você ela já ver, mandou no ela... antigo, não era? Obrigada. É porque eu coloquei a senha que tava naquele cartaz lá. Aí eu não tinha visto no grupo. Tá bom. Agora é sempre essa mesma senha, é sempre esse mesmo ID, tá bom, gente? Para quem entrou agora aí, já coloca lá no chat o nome com presente. Bom, vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o corpo humano e seus significados, tá? Está na páginas 30 e 31 da apostila. O TC também é baseado nessas páginas, tá? Página 30. Perdão, tá errado aí. Página 32 da apostila. Página 32. 32? Isso, deixa eu até mudar aqui, ó. Página 32. Eu fiz. Ó. Peraí. Jardim. Página 32. Anexo. Vamos lá de novo, então. Página 32, tá? Da apostila. E o TC está no anexo A. Tá? Que lá no final a gente vai ter uma página grandona. Sim, uma página bem grandona, que é o anexo A. Eu fiz já, professor. E vamos lá então, gente. O Jorginho. O corpo humano e seus significados. Nós vimos na aula passada que nós podemos expressar a arte com diversas formas, né? As tribos, por exemplo, elas expressam a arte através de pinturas nos seus corpos, né? Através da cultura deles no dia a dia, lá, a iniciação de um jovem, de uma jovem para a vida adulta. Eles usam o corpo lá em forma de pintura, as danças, né? Nós temos expressões corporais aí por danças. E teatro, né? Só que aí a gente começa a se aprofundar aí e a gente entende
que o nosso corpo humano, ele representa também sentimentos, né? Significados. O que são significados? São construções sociais, culturais e individuais. Olha só, tá assim, observe a imagem abaixo, reflita e responda as questões propostas. Antes, gente, de responder qualquer questão, vamos ter uma ideia melhor do que é isso. Existe uma expressão chamada assim, ó, imprinting cultural. O que é um imprinting cultural? O imprinting cultural é uma impressão, como se fosse uma impressão num papel, né? Nós também somos impressos no decorrer da nossa vida. E essa impressão, ela está onde? Ela está na nossa personalidade, tá? E, ao invés do papel, nós usamos a nossa personalidade para poder receber essas informações que o sistema que nós vivemos, ele nos transmite. Então, nós nascemos já com uma predisposição para aprender as coisas. Nós não somos uma folha em branco, tá bom, gente? Cada um de nós tem uma certa experiência de vida. Um nasceu em um estado, outro nasceu em outro, o outro tem uma família composta por pai, mãe, tio, tia, avô, avó, o outro só foi criado pela mãe. Então, cada um de nós somos seres culturais, individuais. Então, por exemplo, se eu tivesse nascido numa família muito rica, né, que os pais, eles têm lá nível superior, rodaram o mundo inteiro. E aí, a conversa deles, qual seria para o filho? Olha, filho, essa aqui é uma obra de arte tal, esse daqui ó, é um físico famoso, ele estudou sobre isso, sobre aquilo outro. Eu teria mais informações. Mas eu nasci numa família onde tinha lá um avô, fui criado pelos meus avós. Então, nessa minha família, eu tinha um avô, e esse avô, ele era trabalhador rural, a minha avó não sabia ler nem escrever, eles saíram lá do interior, foram para São Paulo, meu avô foi trabalhar de pedreiro. Tem alguma instrução? Não tem. A conversa vai ser outra. Não é porque ele não tem instrução que ele não tem sabedoria, tá certo? Aí entra a sabedoria popular, a sabedoria do dia a dia, a cultura dele. Porque todo mundo tem cultura. Só que as culturas, elas são diferentes. Aí, qual que vai ser a conversa? Olha, filho, quando você for construir a sua casa, você procura sempre medir lá direitinho. Olha, usa essa ferramenta é o prumo, a parede vai ficar certinho. Quando for fazer a fundação da casa, vê se o terreno não é um terreno muito úmido. Olha só, as conversas são outras, tá certo? E as formações nossas também vão ser outras. As nossas informações que a nossa mente vai recebendo, ela vai ser outra. Então, tudo isso vai imprimindo a nossa personalidade, tá ok? Por isso que cada pessoa é diferente uma da outra. E não seria legal se fosse todo mundo igual, ia ser um mundo muito chato, porque a gente não ia ter coisas para ensinar para ninguém, não ia ter nada para aprender também. Então, é muito legal isso, essa diversidade, de a gente poder ouvir o outro, poder receber as informações. Oi? Não tá, não. Não tá travada, não. Tá não. É o seu Wi-Fi. Vai ver o seu Wi-Fi. Ah, então é minha net mesmo. Então, esse negócio de a gente trocar informações é muito bom, tá? Isso significa que o nosso imprinting cultural, ele é diferente, ok? Deu para entender o que é imprinting cultural, né? Deu? E aí, minha galerinha, estão me ouvindo? Sim. Deu para entender o que é imprinting cultural? Muito bem. Sabendo o que é imprinting cultural, a gente acaba entendendo que cada um de nós tem um sentimento diferente. Cada um de nós vai ter também uma visão de mundo diferente. E nós temos uma coisa que é comum.
né? Que são as partes do nosso corpo. É lógico que algumas pessoas elas nascem com algumas dificuldades, né? Algumas deficiências. Mas, no modo geral, né, o ser humano ele é composto por cabeça, membros e tronco, certo? E essas partes do corpo, cabeça, membros e tronco, ele nos traz aí algumas questões aí do que os sentimentos que o nosso corpo pode representar. Por exemplo, quando a gente chuta uma bola, a gente chuta com o Pé. pé. A gente não dá pra chutar com a mão, né? Muito bem. E quando Só a se for um gente... tapa. Muito bem, vamos focar. Quando a gente chuta alguma coisa, quando a gente está nervoso, esse pé representa o sentimento de nervoso? De raiva. Raiva. É, Esse pé ele pode traduzir um sentimento também, não pode? dá uma ilustração. É. Vamos dizer que a gente também está jogando futebol agora, né? A gente sabe que o pé ele chuta. Está jogando futebol, só que a gente está lá sendo muito motivado, né, para poder ganhar do time adversário, tá certo? E aí a gente chuta essa bola e põe força. A gente chuta com toda a força. Ansiedade. Será que esse pé ele está representando a nossa motivação? Sim. Sim, né? Menos. Por quê? Porque eu acho que se você chutar com toda a sua força, você tá meio bravo. Então, mas de Não, uma... mas se você tá pensando em uma coisa, é essa coisa. É isso, é a sua motivação, né? Você pode, por exemplo, a mão. Ó, olha lá. Aqui tá falando assim, ó. O professor, Oi. eu vou ali pegar meu carregador porque tá descarregando, tá? Vai Rapidinho. lá, meu querido. Então, olha só. Aqui na tela, né, que eu tô compartilhando com vocês, que vocês têm aí também na apostila, na página 32, mostra aqui na parte da mão, assim, ó. Brutalidade, confusão. Tristeza. Quando alguém briga com as mãos, né? Às vezes, né? Mas aí na outra mão a gente tem aqui, ó, amor, tato. Amor, bondade. Pode servir para os dois, né? Ela pode representar os dois sentimentos. Ela pode representar a brutalidade, mas ela pode representar também o amor, né? O tato, a bondade. Às vezes a gente dá alguma coisa para uma pessoa, né? Às vezes a gente vê uma pessoa necessitada, a gente dá alguma coisa para ela. Aquele ato de dar com as mãos representa um sentimento, né? Esse sentimento é o amor, o tato, a bondade, né? Olha só. Temos aqui... Deixa eu pegar aqui. Achei. Ó, nessa tela aqui, por exemplo, vem mostrando essa pessoa expressando através do rosto dela diversos sentimentos, né? Temos ali, ó, de repente a pessoa está vibrando com alguma coisa, ou está brava. Eu tinha caído. A pessoa está lá pensativa. Acho que ela tá pensando em alguma coisa. Né? Olha lá. Às vezes a pessoa está triste. O nosso rosto ele expressa os sentimentos também, né? Vamos ver se eu tenho outro aqui. Ah, olha lá. Nosso cérebro. Nosso cérebro é a central dos nossos sentimentos. Nosso corpo é controlado pelo nosso cérebro. Então nós temos lá tristeza, temos amor, temos repugna de alguma coisa, quando a gente está, ai, credo, né? Nós temos espanto,
né? Nós temos indignação. Então, o nosso cérebro, ele traduz, através do nosso corpo, esses sentimentos todos. Tem aquele desenho Divertidamente, né? É da hora. Divertidamente é legal, né? Ele mostra lá os personagenzinhos, cada personagem... É um sentimento. Professor, Oi? depois que eu assisti esse filme, eu fiquei pensando, será que isso daí tem na minha cabeça? Então, eu também fiquei com Olhando aquele filme. Não, Tinha olha 8 só. anos quando eu assisti, velho. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Tem sim. Caraca, tem Só que não daquele jeito, né? seres de outra espécie. Eu na acho que minha aquilo era uma ilustração, né? Mas nós temos sim essa questão aí dos sentimentos, né, no nosso Assim, corpo o e no controle nosso deles cérebro é o é nosso traduzido. É, professor. Então, nessa página, gente, essa atividade, ele vem falando para a gente observar, né? Ele falando para nós observarmos aí a imagem e dizer aí, ó, em sua opinião, as palavras escritas ao lado representam um corpo humano? Por quê? Olha só. Representa. Brutalidade, tristeza, delicadeza, graciosidade, confusão, percepção, intelecto, visão, psique. O que é o psique, gente? É a nosso subconsciente. Horror, saudade, coragem, vontade, tato, amor, bondade, humor, paladar, espanto, fé, curiosidade, olfato, sentimento, dor, audição, espírito, perigo, força, confusão, brutalidade, tristeza, e aí continua. Há quem diga que o nosso coração é o centro dos nossos sentimentos. Ô, Geraldo. E aí, pessoal, estão ouvindo, estão acompanhando a aula? Sim, é por causa que o Geraldo está fazendo barulho. Certo. Ó, eu vou colocar mute para todo mundo. Então, gente, que vem falando sobre os nossos sentimentos. E dizem que o nosso coração é o centro dos nossos sentimentos. Na verdade, é o cérebro, né? Que é o centro dos nossos sentimentos. Porém, o coração, ele expressa as nossas emoções através da pulsação. Então, às vezes, nós estamos muito agitados, o coração... Quando a gente está mais tranquilo, o coração... Porque ele bombeia o nosso sangue, né? E o nosso cérebro, ele faz toda essa orquestra aí, e os nossos sentimentos, eles se organizam lá no nosso cérebro. E o nosso corpo inteiro responde. Ele responde, a mão responde, o braço responde, a perna responde, a boca responde, as cordas vocais respondem, a gente grita, a gente berra, a gente fica nervoso, a gente bate, e o nosso corpo, ele fica uma salada russa. Às vezes a gente tá apaixonado, e aí a gente fica olhando para a lua. Ai, meu Deus, o olhinho fica piscando, né? Professor, ai, isso. suspira, né? Então são várias coisas que o nosso cérebro faz. Porém, a gente gostaria de colocar isso no papel para expressar isso, né? Então aí está um exemplo. Olha só, o desenho que aparece junto a essas palavras, ele representa um corpo humano? Por quê? Notem que tudo isso são respostas pessoais, respostas individuais, tá bom? É algo para a gente refletir, é para ficar pensando antes de responder, não é para responder qualquer coisa, tá bom? Falei hoje isso numa outra aula, vou falar para vocês. Existem dois tipos de arte.
a arte que a gente absorve culturalmente, tá? Que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, do país que a gente vive, tem a ver com o nosso imprinting cultural, tá certo? E existe uma outra arte que ela é feita para a gente pensar, para a gente refletir. Essa arte tem a ver com a estética, tá? Por isso que falam assim, ó, mas qual que é a estética perfeita? Não existe estética perfeita. Existe o que é mais agradável para um e o que é mais agradável para outro. Por isso que não existe arte feia. Existe a arte que ela é mais aceita por alguns e menos aceita, certo? Então, tudo envolve o quê? O sentimento que a arte vai gerar para você. Então, vamos olhar esse desenho de uma forma assim bem ampla. Vamos olhar ele como uma obra de arte, tá bom? Quero que vocês façam esse exercício. Olhem para esse exercício como uma obra de arte e respondam as questões. As palavras escritas representam um corpo humano? Por quê? Vamos refletir. Vamos ser filósofos, tá bom? Olha lá. E o desenho que aparece junto a essas palavras, ele representa um corpo humano? Estou falando agora do desenho. Essa imagem representa um corpo feminino, um corpo masculino ou ambos? O que mais se destaca nessa imagem? A figura humana ou as palavras? Olha só, ainda digo mais. As palavras, elas estão de acordo com cada parte do corpo humano que apresenta aí? Olha só, aqui embaixo eu deixei para vocês a instrução que o objetivo dá para a gente. Depois, se vocês quiserem ler. Objetivo: significar o corpo humano a partir de palavras, desenhando um novo corpo, com as palavras que cada aluno desejar, sem preconceitos ou constrangimentos. Ok? Então, nós vamos depois para o anexo A, e nesse anexo A nós vamos fazer esse exercício. Vamos fazer um novo corpo humano lá, tá? Vamos completar o desenho que já existe, ok? Fazendo um novo corpo humano. E nós vamos representar ele com palavras novas, diferentes dessas que estão aí. Aí tem essa discussão aqui, ó. O corpo humano pode transmitir sentimentos? Nós já vimos isso, né? O corpo humano ele pode transmitir sentimentos. Como? Fazer a leitura da imagem proposta dos procedimentos indicados por Robert Ott. Olha só, o Robert Ott ele falava assim para a gente. Pessoal, vamos olhar primeiro a arte como um todo, tá? Não vamos olhar ponto, linha, curva. Vamos olhar para a obra de arte. Estou ensinando vocês a fazer leitura de obra de arte. Quando vocês forem no museu, uma exposição de arte, quando vocês forem em algum lugar que tem uma obra de arte, façam isso. Olha só, vocês olham ela como um todo, como uma obra de arte. Fica analisando a obra e fica tentando puxar para você, tá? O que essa obra representa. Vamos descrever essa obra. Essa obra lá tem um corpo humano, tem um coraçãozinho ali no meio, foi feito tipo um boneco, né, com articulações. Temos ali palavras ao lado, escrito, muito legal, representa o corpo. Fizemos uma leitura já geral. Mesma coisa se pegássemos um quadro, tá? Olha só esse quadro aqui. Esse quadro aqui de Dejamira da Mota e Silva. Tem ali pessoas, brancos, negros, temos ali pessoas um pouco mais mestiças. Olha só, né? Tem ali no meio um cavalo, ele está girando um moinho, beleza. Vamos olhar primeiro para tudo isso. Depois que a gente olha para tudo isso junto, o que a gente faz? A gente já descreveu, né? Então a gente começa a analisar qual que é a intenção do artista. Que intenção será que o artista tinha quando ele fez essa obra de arte? Né? Depois que a gente fez essa análise, nós vamos interpretar.
Então a gente começa a interpretar para a gente, né? E aí, né? Essas respostas são pessoais, são sensoriais. O que eu sinto ao ver essa arte, né? O que eu tenho ali, né? Qual o meu sentimento em relação àquela arte, tá bom? Depois que eu fiz essa interpretação, aí eu começo a juntar pontos, eu vou me fundamentar. Certo. Vamos olhar primeiro para esse nosso corpo aí. Bom, é verdade, mas olha, tem sentido, porque o cérebro, ele comanda os sentimentos. Eu estou lendo uma obra de arte que está falando sobre o café. Olha só, essa foi uma fase da história do Brasil, né? Olha, as pessoas, elas plantavam café, era a fase do ouro negro. Olha, eu estou me fundamentando, tá certo? Estou contextualizando tudo. E depois eu vou revelar. Vou revelar como? Agora eu quero fazer, se eu quiser fazer uma obra de arte, eu vou me inspirar nessas coisas. Eu vou revelar os meus sentimentos através da minha própria obra de arte. Então é isso que a gente vai fazer. A gente olha primeiro para esse desenho, que no momento parece ser simples, mas não é. A gente começa a olhar ali os sentimentos que ele representa, e aí, a partir disso, sabendo que o nosso cérebro, ele faz a representação dos nossos sentimentos através do nosso corpo, nós vamos, então, refazer esse desenho lá no anexo A, e nesse anexo A, nós poderemos, então, dizer os nossos próprios sentimentos, o que nós achamos que representa um corpo humano, né? O que nós temos ali de sentimentos em cada parte do corpo, tá certo? Então é isso que eu quero que vocês façam. É um trabalho muito reflexivo. A nossa aula de hoje é uma aula muito reflexiva, tá? Ela é até minimalista. O minimalismo, o que ele fazia? Ele transmitia o maior número de ideias com o mínimo de recursos. Então, de início, parece que é uma coisa bem simples, mas não é. Então, se a gente tratar esse trabalho como uma coisa simples, então não vai representar muito para a gente, porque a gente vai fazer de qualquer jeito. Só que se a gente representar esse trabalho como algo reflexivo, né, algo que a gente tem que ficar ali pensando, tal, né, analisando, eu vou fazer o que aqui no pé, vou fazer o que aqui na mão, vou fazer o que aqui na cabeça, vou transmitir os meus sentimentos agora para o papel. Beleza, gente? Entenderam? Sim. Então tá bom. Essa atividade vocês vão mandar para mim por WhatsApp, tá? Fotografa e manda por WhatsApp. Não manda mais nada por e-mail, por favor. Tá bom? Professor, até quando que tem que entregar? Pode mandar até terça-feira da semana que vem, quarta-feira. A nossa aula é na quinta, então eu recebo até um dia antes. Tá bom? Tá. Eu queria me despedir de vocês, então. Eu tô com muita saudade de vocês. Eu queria que as nossas aulas fossem presenciais para a gente fazer mais coisas juntos. Mas o Covid não deixa, né? Então vamos trabalhar com o que a gente tem. Outra coisa. Também estamos com saudade de você, professor. Obrigado. Obrigado. De verdade. Agora que eu falo para vocês. Obrigada. Quem não mandou a atividade de trabalho bimestral, mande, por favor. Eu preciso. Eu mandei para você ontem, professor. Vocês viram o arquivo que eu mandei? O trabalho de bimestral vai dar roupa, né? Isso, é o da roupa. Manda para eu poder dar nota. Professor, você já mandou. Se for bom, eu fiz lá uma máscara. Eu vi, eu coloquei lá. Você viu no arquivo que eu mandei no... Eu vi. O bimestral é a roupa, né? O que eu fiz, professor? Isso. É um marado. Ah, legal. Tá bom. Então... O meu ficou parecendo uma roupa de carnaval. Olha, cada artista tem o seu próprio processo criativo e aquilo é uma arte conceitual, certo? Ninguém vai sair vestindo aquilo na rua. Mas a gente consegue expressar que com o lixo a gente consegue luxo. Essa é a ideia, tá bom, gente? O que as pessoas às vezes desprezam, a gente consegue reaproveitar. Um grande abraço para vocês, um grande beijo. Olha, sintam-se abraçados, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem. Professor. Tchau. Alô. Tchau.